Dia, tudo bom com vocês, pessoal? Vamos, pessoal, agora pela nosso capítulo do livro, no capítulo 11. Vamos falar sobre os europeus que disputam o mundo atlântico. Está na página 205. Vamos ver como aconteceu que a Europa estava começando a ter uma crise, não é? E esses europeus começaram a sair fora desse continente para atrás de produtos que pudessem enriquecer a região deles. Então, isso aconteceu durante o século XVI, não é? E o século XVII. Tudo começou quando o rei de Portugal morreu. E o rei de Portugal estava sem parente para ficar no trono dele. Então, Filipe II, que era parente desse rei de Portugal, ele ficou no trono português, não é? Então, quando ele ficou nesse trono português, nós sabemos que nosso Brasil era a colônia de Portugal e o nosso Brasil ficou um bom tempo, não é? Um bom tempo com Filipe II, que era o rei da Espanha. Então, Filipe II, quando ele ficou dentro desse trono português, ele ficou dono dessas colônias portuguesas e ele também tinha outras colônias. Essa colônia era os Países Baixos, que hoje é a Holanda. Então, Filipe II, ele queria impor, não é, a religião dele na Holanda. Esses holandeses começaram a brigar, impor o trabalho também, não é? Então, os holandeses, eles brigaram, conseguiram a independência. E com o tempo recebeu o nome de Holanda. Então, o que aconteceu? Depois que esses países baixos eles se tornaram independentes, eles começaram a buscar um tipo de economia que pudesse sustentar, não é, o país dele. Então ele foi atrás do Brasil. Então, os produtos que eles foram atrás foram açúcar e os escravos. E ele começou a disputar com o rei Filipe da Espanha, que ele estava progredindo com esse comércio. Então, a Holanda, não é, se organizou numa empresa. Essa empresa chama Companhia das Índias Ocidentais. Essas empresas financiavam suas viagens, financiavam navios para poderem partir para trás desses produtos. Quando eles chegou aqui no Brasil, eles chegaram no Nordeste. Por que no Nordeste? Porque o Nordeste, durante o século XVI, o século XVII, gerava muita renda, muito lucro. A terra do Nordeste era muito boa para agropecuária e para a plantação de cana-de-açúcar. E as pessoas se enriqueciam. Tinham vários senhores de escravos que enriqueciam através da plantação de cana-de-açúcar. Por que a cana-de-açúcar era tão importante? Gente, açúcar não era tão fácil como hoje, que a gente vai no mercado, compra um quilo de açúcar, a gente acorda de manhã cedo, a gente toma nosso café doce. Naquele tempo era difícil ter açúcar, principalmente no estrangeiro. O açúcar, ele era tão valioso que ele valia um preço de uma vaca, um preço de um boi. E também ele era também um presente de casamento, porque era muito valioso. Era chamado o ouro branco daquela época. Então por isso que rendia muito dinheiro. Tudo que você faz precisa de açúcar, contém açúcar. Então imagina viver naquela época você comer alguma coisa assim, nada sem doce. Eles não estavam acostumados a comer. E você sabe que um doce é gostoso, não é? Isso despertava desejo para as pessoas daquela época. Então, esse açúcar foi tanto importante que teve uma grande invasão na Bahia, primeiramente pelos holandeses. Então, essa invasão foi em 1624. Os holandeses brigaram com os baianos. Eles foram para Salvador, não é? Brigar com esses baianos para eles adquirirem o cana-de-açúcar e para adquirir escravos, porque Salvador, naquela época, tinha um grande número de escravos também. Então, essa guerra chamava Guerra das Emboscadas. Então, quando os holandeses eles entraram em Salvador, os baianos, né,
que os moradores de Salvador, eles se esconderam nas matas. Eles ficaram lá, escondidos nas matas, para poder é, acabar com a invasão dos holandeses. Então, eles pegaram, ficou um pouquinho escondido nas matas e depois é, brigaram, não é, de surpresa com os holandeses. E esses holandeses fugiram, saíram de Salvador. Depois de 2 anos, eles voltaram, foram para outro estado do Brasil, que era qual? Que eles invadiram Pernambuco. Então, os holandeses, eles brigaram com dois pessoal de Pernambuco, o pessoal de Olinda e o pessoal de Recife. Chegando lá, eles brigaram com o governador de Pernambuco. Esse governador chamava Matias de Albuquerque. Matias de Albuquerque, ele saiu, foi expulso de Pernambuco e ele foi esconder em um povoado, não é? Esse povoado tinha muitos canaviais, não é? E as pessoas começaram a proteger ele. Para quê? Para poder expulsar os holandeses. Então, primeiramente, ele começou a se organizar, não é? Um exército para poder expulsar os holandeses. Então, como é que teve essa facilidade, pessoal, de invadir Pernambuco? Porque Matias, ele teve um traidor. Esse traidor era Domingos Fernandes de Calabar. Domingos Fernandes de Calabar, ele se aliou com os holandeses para poder é, expulsar, não é, os moradores de lá e possar de Olinda e de Recife. Mas esse plano não durou muito tempo, pessoal. Durante essa invasão, não é, veio Nassau, Maurício de Nassau veio para o Brasil, que era um holandês. A Companhia das Índias, né, que é a grande empresa da Holanda, enviou esse Maurício de Nassau para Pernambuco. E lá, e quando enviou ele para governar Pernambuco, começou também a fornecer essas guerras entre os holandeses e o pessoal de Pernambuco. Então, com o tempo, o pessoal de Pernambuco ganhou essa guerra, estava se fortalecendo e os holandeses estavam enfraquecendo. Então, do- é, os holandeses, não é, fugiram. Domingos, ele foi morto, não é? A Companhia das Índias foi afetada porque eles perderam dinheiro com aquela guerra, perderam muitos produtos. Então, o que aconteceu? Eles esperavam que Maurício de Nassau pagava ele, porque Maurício de Nassau ele, ele embelezou a cidade de Pernambuco, não é? Ele emprestou dinheiro para os senhores de engenho, né? Fez um grande empréstimo. Ele fez um Recife moderna. Ele combateu a intolerância religiosa, né? Então, a Recife começou a ficar moderna. Ele calçou as ruas, que antes eram ruas lamacentas, né? Canais de água para facilitar as pessoas moradores terem água nas suas casas, não é? E ele trouxe harmonia entre católicos e protestantes, porque a maioria dos brasileiros era católico e a maioria dos holandeses eram protestantes. É, nós podemos dizer que Maurício de Nassau foi um grande governador, não é? Por isso ele ser holandês. Mas os holandeses perderam essa guerra, não é? Então os holandeses, ó, fugiram.